Vamos gravar um vídeo falando sobre a vascularização da pelve e do períneo. A artéria ilíaca interna é uma das mais importantes da pelve, responsável pela vascularização das vísceras da pelve, por parte da vascularização músculo-esquelética da pelve e também manda ramos para a região glútea. Vamos estudar sobre a artéria ilíaca interna. Aqui vamos visualizar a artéria aorta descendente porção abdominal. A artéria aorta descendente porção abdominal se bifurca em ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. A artéria ilíaca comum, ela vai se bifurcar em artéria ilíaca externa, que é essa aqui que eu estou sinalizando de verde, e a artéria ilíaca interna, que é essa que eu estou sinalizando de azul. A artéria ilíaca interna, ela vai para dentro da pelve, ela vai para o interior da pelve. A gente vai estudar agora a artéria ilíaca interna. Aonde ocorre essa bifurcação da artéria ilíaca comum em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna? Essa bifurcação ocorre ao nível do disco intervertebral entre as vértebras L5 e S1. Então, ao nível do disco intervertebral entre L5 e S1, a artéria ilíaca comum vai se bifurcar em artéria ilíaca interna e ilíaca externa. Essa artéria aqui, sinalizada em preto, na verdade envolvida aqui, eu vou sinalizar essa artéria. Essa artéria aqui é chamada de artéria sacral mediana. Essa artéria sacral mediana, ela sai da aorta descendente porção abdominal. Ela sai atrás aqui da aorta descendente porção abdominal. Essa artéria sacral mediana, ela vai irrigar a região lombar, o sacro e o cóccix. Então, essa artéria aqui é chamada de artéria sacral mediana, que ela é ramo da aorta descendente, porção abdominal. Existem diferenças com relação à pelve menor feminina e à pelve menor masculina, com relação à vascularização, né? As artérias que entram na pelve menor. Nas mulheres, entram 6 artérias na pelve menor. Quais são as 6 artérias? As 2 artérias ilíacas internas, uma de um lado e outra do outro. As 2 artérias ováricas ou ovarianas, que são ramos direto da aorta descendente, porção abdominal. Uma artéria sacral mediana e uma artéria retal superior. A artéria retal superior a gente estudou no módulo passado, que é ramo da mesentérica inferior. E na pelve masculina? Na pelve menor masculina entram apenas 4 artérias. As 2 artérias ilíacas internas, uma artéria sacral mediana e uma artéria retal superior. Ué, mas e as artérias testiculares? As artérias testiculares, elas não entram na pelve menor. Elas vão passar pelo canal inguinal. Então, são apenas 4 artérias que entram na pelve menor masculina e 6 artérias que entram na pelve menor feminina. Aqui, visualizando novamente, a gente tem a artéria ilíaca comum, que ela se bifurca em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. Onde ocorre essa bifurcação? Essa bifurcação ocorre no disco, ao nível, né, do disco intervertebral entre as vértebras L5 e S1. Então, ao nível do disco intervertebral entre L5 e S1, a artéria ilíaca comum vai se bifurcar em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. Cadê esse disco intervertebral? Aqui, ó. Aqui, esse disco, ao nível desse disco intervertebral, que a artéria ilíaca comum vai se bifurcar em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, na verdade, ela se divide em uma divisão posterior e uma divisão anterior da artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, a sua divisão posterior, vai dar 3 artérias. Uma artéria parietal, que ela é recorrente, que ela vai sobe, na verdade, que é chamada de artéria iliolombar. Essa artéria iliolombar é uma artéria parietal, ela vai para a parede, ela vai para a estrutura óssea. Na verdade, ela é uma artéria recorrente, porque ela sobe, na verdade, né? É a artéria iliolombar.
Tem uma artéria que também vai para a parede, que vai para a parede do sacro, chamada de artéria sacral lateral, e uma artéria que vai para a região glútea, que é chamada de glútea superior. Então, da divisão posterior da artéria ilíaca interna, a gente tem três artérias: a artéria ilio-lombar, que está sinalizada de verde, as artérias sacrais laterais, que está sinalizada de marrom, que vai para a parede aqui do sacro, e a artéria glútea superior. Essa artéria glútea superior, ela tem uma referência anatômica importante, porque na verdade ela entra entre duas estruturas. Ela entra entre o tronco lombo sacral e S1. Entre o tronco lombo sacral e S1 é que entra a artéria glútea superior. Aqui, com relação à artéria glútea superior, que eu vou sinalizar aqui de azul, essa artéria glútea superior, ela vai entrar entre essas estruturas, que é o tronco lombo sacral e S1. Que é o tronco lombo sacral? Na verdade, é a estrutura do plexo lombar que vai se juntar com o plexo sacral. O tronco lombo sacral é L4 e L5 que vai se juntar com o plexo sacral. Então, são essas estruturas nervosas aqui, ó. A gente tem o tronco lombo sacral, que eu vou sinalizar aqui de preto, ó. Tronco lombo sacral e S1 aqui, ó. E S1. Então, entre o tronco lombo sacral e S1, normalmente a gente visualiza a artéria glútea superior entrando. Aqui, com relação à divisão anterior da artéria ilíaca interna, a gente tem duas artérias que, na verdade, elas saem nessa ordem, né? A artéria glútea inferior, que é essa aqui de verde escura, e a artéria pudenda interna, que é a de verde claro, que vai para a região do pudendo. Na verdade, existem muitas variações com relação a essas artérias da vascularização da pelve. Normalmente, a artéria glútea inferior, ela entra entre as estruturas de S2 e S3. Então, aqui a gente tem aqui, ó, S1, S2, S3 e aqui embaixo, né, seria S4. Normalmente, o que que iria acontecer? A artéria glútea inferior estaria entrando entre S2 e S3, mas existem variações. Aqui, na verdade, é uma variação, né? Não é o mais comum segundo o Moore, mas normalmente ela estaria entrando entre S2 e S3. Só que aqui ela está entrando mais abaixo, é a artéria glútea inferior. A gente também vai ver a artéria glútea inferior entrando aqui, ó, entre S1 e S2, também não é incomum. Então, normalmente, quando a gente estuda, a gente fala que a artéria glútea inferior entra entre S2 e S3, mas isso pode variar. Depois da artéria glútea inferior, a gente vê saindo a artéria pudenda interna. Essa artéria pudenda interna vai para a região do pudendo, para vascularizar a região do pudendo. Aqui a gente visualiza também saindo dessa divisão anterior da ilíaca interna, a artéria obturatória. A artéria obturatória ela tem uma dica boa. Na verdade, a artéria obturatória ela entra junto com o nervo obturatório, que é essa estrutura aqui, ó, junto com o nervo obturatório, dentro do forame obturado. Então, junto com a artéria obturatória, a gente vai visualizar o nervo obturatório entrando no buraquinho, que é o forame obturado. Para onde vai essa artéria obturatória? Na verdade, essa artéria obturatória vai para a região da coxa, para a região medial da coxa. Aqui a gente visualiza a artéria umbilical. Na verdade, aqui a artéria umbilical também saindo da divisão anterior da artéria ilíaca interna. A gente tem aqui a artéria umbilical. A artéria umbilical, na verdade, ela vai se obliterar. Ela vai virar o ligamento umbilical, que é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é o ligamento umbilical. Esse ligamento umbilical nada mais é do que a artéria umbilical obliterada. Deixa de passar sangue ali, ela se oblitera. Continuando aqui o estudo da ilíaca interna, a divisão anterior, a gente tem aqui a artéria sinalizada de vermelho, que é a artéria retal média.
essa artéria retal média, ela é ramo da artéria ilíaca interna. A gente estudou uma artéria chamada de artéria retal superior. A artéria retal superior, ela é ramo da artéria mesentérica inferior, que a gente estudou no módulo passado. Agora, a gente vai estudar a artéria retal média. A artéria retal média, ela é ramo da artéria ilíaca interna, normalmente. Depois, a gente tem uma artéria chamada de artéria vesical inferior, que ela vai para a bexiga. Na verdade, agora a gente tem uma coisa curiosa, porque a gente está vendo uma pelve feminina. A nossa bibliografia, que é o Moore, ele considera a artéria vesical inferior apenas na pelve masculina. Mas existem outras bibliografias que consideram a artéria vesical inferior na pelve feminina. Mas a nossa bibliografia, que é o Moore, ele considera a artéria vesical inferior apenas nos homens. Depois daqui da artéria vesical inferior, a gente tem uma artéria grande, que é a artéria uterina. Essa artéria aqui, ó, é a artéria uterina. Ela tá até aqui em espiral, ó. Ela é uma artéria longa, é uma artéria grande, porque ela tem que acompanhar o útero durante o seu crescimento na gestação. Então, a artéria uterina, ela é uma artéria que também é ramo da artéria ilíaca interna. Aqui, só para a gente relembrar outros conceitos, a gente tem a artéria vesical inferior, que a gente viu que, segundo Moore, ela está presente apenas na pelve masculina. Mas a artéria vesical inferior, na mulher, qual artéria seria, né? Na verdade, a artéria vesical inferior está presente no homem, segundo Moore. Na mulher, ela comparando seria a artéria vaginal. Então, a artéria vesical inferior está presente na pelve masculina e a artéria vaginal, né, na pelve feminina. Seria a comparação, seria o análogo à artéria vesical inferior. E a artéria uterina? A artéria uterina, ela está presente apenas nas mulheres, na pelve feminina. Qual seria comparando a artéria uterina na pelve masculina? Seria a artéria do ducto deferente. Então, a artéria vesical inferior é a artéria que está apenas nos homens. Na mulher, ela seria a artéria vaginal. Já a artéria uterina, que está apenas nas mulheres, no homem seria, comparando, seria a artéria para o ducto deferente. Aqui a gente vai ter duas artérias sinalizadas, a artéria retal inferior e a artéria vaginal. Que a gente viu que a artéria vaginal é análoga à vesical inferior no homem, né? A artéria retal inferior, ela é ramo normalmente da artéria pudenda interna. Então a gente visualiza aqui, ó, a artéria retal inferior saindo normalmente aqui, ó, da artéria pudenda interna. A gente viu que a retal superior, ela é ramo da mesentérica inferior. A retal média, normalmente é ramo da artéria ilíaca interna. E a retal inferior, normalmente ela é ramo da artéria pudenda interna. E a artéria vaginal, ela é ramo da artéria ilíaca interna, mas muitas vezes ela pode sair até da própria artéria uterina, ser um ramo da própria artéria uterina. Não é incomum. Então, a artéria vaginal, ela pode vir tanto da artéria ilíaca interna, como também pode vir um ramo seu da própria artéria uterina. Aqui, só para a gente mostrar uma importante relação aqui, ó, da artéria uterina com o ureter. Então, a artéria uterina, ela passa bem próximo à estrutura do ureter. Então, aqui a gente consegue demonstrar essa relação. Aqui só visualizando um ramo da artéria pudenda interna, que é a artéria dorsal do pênis. Então, essa artéria dorsal do pênis, que é essa aqui, ó, que tá indo pro dorso do pênis, essa artéria dorsal do pênis, ela é ramo da artéria pudenda interna. E aí, se fosse na mulher? Se fosse na mulher, a artéria pudenda interna estaria dando a artéria dorsal do clitóris. Aqui só fazendo uma revisão, né, agora com relação à pelve masculina, vendo outra imagem, na verdade, a gente tem aqui a artéria ilíaca comum, que ela se bifurca em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Aonde ocorre essa bifurcação? Entre o disco intervertebral de L5 e S1. Depois
A artéria ilíaca interna, ela na verdade, a sua divisão posterior vai dar 3 artérias, que é a artéria ilho-lombar, que é uma artéria recorrente que sobe, a artéria que vai para a parede do sacro, que é a sacral lateral. E depois a gente vai falar da glútea superior, no próximo slide. Aqui a gente tem as artérias glúteas, a glútea superior, que é essa aqui, ó, a artéria glútea superior e a artéria glútea inferior. Aqui a artéria glútea superior, ela está entrando aonde? Entre o tronco lombosacral e S1, ó, entre o tronco lombosacral, esse aqui é o tronco lombosacral, e S1. Já a artéria glútea inferior, olha onde ela está entrando. Na verdade, ela está entrando entre S1 e S2. A gente viu, né, que na verdade, segundo Moore, é normal, né, é mais comum ela entrar entre S2 e S3, mas aqui a gente visualiza que também não é incomum ela entrando entre S1 e S2. Depois a gente tem uma artéria que vai para a bexiga, que é a artéria vesical inferior, que, na verdade, aqui como a gente está vendo uma pelve masculina, e o Moore cita que a artéria vesical inferior está presente apenas nos homens. Depois a gente tem aqui a artéria pudenda interna. Na verdade, a artéria pudenda interna, ela vai vascularizar a região do pudendo. Depois a gente tem a artéria retal média, a artéria retal média saindo da artéria ilíaca interna. E aqui, ó, tem um ramo prostático. Esse ramo prostático é um ramo que vai para a próstata, que normalmente ela é ramo da onde? Ela é ramo da artéria vesical inferior. Aqui a gente visualiza a artéria obturatória. A artéria obturatória é essa artéria aqui, que é fácil da gente achar na prática, porque ela está entrando no buraquinho que é o forame obturado. Ela está entrando no buraquinho junto com o nervo obturatório. Então, essa artéria aqui é a artéria obturatória. Depois, a gente tem o ligamento umbilical. Aqui, ó, vou sinalizar de verde, esse aqui é o ligamento umbilical. O ligamento umbilical, na verdade, é a artéria umbilical obliterada, que já se fechou, que já não passa mais sangue. Antes dela se obliterar, aqui a gente tem a artéria umbilical, que é a ramo da artéria interna, aqui, ó. Essa artéria umbilical. O que está saindo da artéria umbilical aqui que a gente está visualizando? Essas artérias que estão saindo da artéria umbilical, que a gente não falou, na verdade, é a artéria vesical superior. A artéria vesical superior, que vai para a parte superior da bexiga, são de 3 a 4 artérias vesicais superiores, elas saem, é ramo, na verdade, da artéria umbilical. Então, depois que dá a artéria, a última artéria vesical superior, a artéria umbilical se oblitera. Ela se fecha, para de passar sangue. Aqui, ó, só sinalizando, essas artérias aqui são as artérias vesicais superiores, que são ramos da artéria, que é ramo, né, da artéria umbilical. Aqui, só para a gente falar um pouquinho da artéria ilíaca externa, a artéria ilíaca externa vai dar duas artérias que a gente acaba não visualizando tanto na prática, né? Que é a artéria circunflexa ilíaca profunda e a artéria epigástrica inferior. Então, da artéria ilíaca externa, a gente tem duas artérias, que é a artéria circunflexa ilíaca profunda e a artéria epigástrica inferior. Com relação à pelve feminina, a gente tem algumas diferenças. Inicialmente, aqui é tudo igual. A artéria ilíaca comum se dividindo em ilíaca interna e ilíaca externa, a artéria lombar, a artéria sacral lateral. Aqui, visualizando aqui, ó, a gente tem a artéria glútea superior e inferior, né? Mesmas referências que a gente viu anteriormente. De diferente, a gente tem a artéria uterina. Essa artéria aqui é a artéria uterina, que está indo para o útero, que só tem na pelve feminina. Qual é a artéria que, comparando a artéria uterina, né, teria no homem? Seria a artéria para o ducto deferente. Depois aqui eu tenho a artéria pudenda interna, que tem tanto no homem quanto na mulher. A artéria retal média, também, que tem tanto no homem como na mulher.
E aqui a outra diferença é a artéria vaginal, que está indo para a vagina. Essa artéria aqui, ó, é a artéria vaginal. A gente viu que a artéria vaginal, ela é ramo da ilíaca interna, mas ela pode vir um ramo da própria artéria uterina. Então, a artéria vaginal, ela pode vir tanto da artéria ilíaca interna como da artéria uterina. Qual é a artéria que, comparando, né, na mulher, é a artéria vaginal, no homem seria qual? É a artéria vesical inferior. A análoga à artéria vaginal no homem seria a artéria vesical inferior. Aqui a gente tem as mesmas artérias que teriam tanto na pelve feminina quanto na pelve masculina. A gente tem a artéria obturatória, né, que entra no forame obturado junto com o nervo obturatório. A gente tem o ligamento umbilical, que na verdade é a artéria umbilical obliterada. E tem as artérias vesicais superiores, que aqui, ó, como a gente viu anteriormente, que estão indo para a parte superior da bexiga. Essas artérias aqui, ó, são as artérias vesicais superiores. E da onde elas vêm? A artéria vesical superior, ela é ramo aqui, ó, da artéria umbilical. Com relação à vascularização do reto, nós temos 5 artérias que vascularizam o reto. Essa aqui, ó, que é a artéria retal superior. A artéria retal superior, ela é ramo da artéria mesentérica inferior, que a gente estudou no módulo passado. Então, tem uma artéria retal superior. Eu tenho duas artérias que são as retais médias, que são essas artérias aqui, que são ramos da artéria ilíaca interna. Então, duas artérias retais médias e duas artérias retais inferiores, ó, que vai para a parte inferior do reto. A artéria retal média, ela é ramo da artéria ilíaca interna. Já a retal inferior, normalmente, ela é ramo da artéria pudenda interna. Então, quantas artérias vão para a região do reto? São 5 artérias. Uma retal superior, duas retais médias e duas retais inferiores. Aqui com relação à drenagem é a mesma coisa, só vai mudar o sentido. A gente tem aqui a veia retal superior, que vai drenar para a veia mesentérica inferior. A gente tem aqui a veia retal média, uma de cada lado, que vai drenar para a veia ilíaca interna. E aqui a gente tem a veia retal inferior, uma de cada lado, que vai drenar para a veia pudenda interna. Aqui, para finalizar, essas são as nossas referências.